Bom dia, meus queridos. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui para falar sobre o tema da célula desta semana. E hoje a gente está num padrão aqui diferente, né? Vocês estão vendo mais de uma pessoa aqui nesse vídeo, porque o tema dessa semana me inspirou assim para trazer alguém que pode exemplificar para a gente o que significa essa missão de obedecer. Então, nós estamos sendo desafiados durante esse mês aí, né, durante algum tempo, vários meses, sobre olharmos para a vida de Jesus, pensarmos mais profundamente sobre quem ele foi, o que ele fez, por que fez, como isso mexe com a gente, como isso deve influenciar nossa vida, nosso caminhar. E nesse mês que antecede, né, a nossa campanha, nosso ingresso, nossa entrada na campanha de missões desse ano, a gente está pensando em Jesus como um missionário, né? Que missões ele tinha. E para essa semana o tema é a missão de obedecer. Vale a pena falar assim nesse momento, para esse último estudo, que a gente não está simplesmente olhando para a missão de Jesus. A gente não está simplesmente analisando ou observando a missão dele como se fosse uma missão dele, como se ele sozinho viesse para ser só uma pessoa especial, uma pessoa para ser simplesmente admirada. Não, a missão que ele tinha, ele deu para a gente. Nós temos uma missão, isso precisa ficar claro para a gente. Todos nós, independente do seu ministério, do seu chamado, daquilo que Deus colocou na sua mão para desenvolver hoje, você tem uma missão. Isso precisa ficar claro para a gente, né? Cristalino, né? A gente não é apenas estudioso da missão de Jesus, a gente se inspira para imitar o nosso mestre. E Paulo fala aos Filipenses alguma coisa muito interessante a respeito de Jesus. No capítulo 2 de Filipenses, um texto muito conhecido, a partir do versículo 5, ele vai falar exatamente o que eu estou dizendo. Jesus não é para ser apenas admirado, ele é para ser imitado. Ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não considerou que deveria bater no peito, não, eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou me humilhar a isso ou aquilo, porque, afinal de contas, eu sou Deus, sou filho de Deus, sou Deus juntamente com Ele. Não, o que ele fez? Pelo contrário, Paulo diz, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo fala que Jesus teve pelo menos 3 características muito fortes, muito marcantes. Ele se esvaziou, ele se humilhou e ele obedeceu. Se esvaziou, se humilhou e obedeceu. E dentro desse contexto aqui, eu pensei em trazer a Alessandra, alguém que a gente conhece, alguém que tem um testemunho tão forte, né, de vida e de ministério, que experimentou isso muito claramente para mostrar para a gente como é que funciona, né? E assim, o interessante de trazer a Alessandra aqui para falar é porque a gente pensa que missionários, pastores são super-homens, né? Super-heróis, super-heroínas, né? Que
tem uma capacidade especial para se doar, para se entregar, mas a gente é gente igual a todo mundo e passa pelos nossos desafios e enfim. Aí eu queria fazer uma entrevista aqui com a Alessandra e perguntar para a Alessandra, Jesus, nosso maior exemplo de missionário, ele se esvaziou, se humilhou e obedeceu. Um dia você foi chamada por Deus, você e seu marido, para que vocês fossem para um lugar diferente, cultura diferente, língua diferente, levando sua família, seus filhos. Conta pra gente aqui o que você precisou deixar, quais foram os desafios naquilo que você deixou aqui e naquilo que você abraçou lá. Conta pra gente aí. Então, é bem legal essa coisa aqui, que meio foi, né? Meio se a gente planejar muito, mas agora pensando tudo, esse princípio de obedecer, de deixar, isso na verdade foi a primeira coisa que me fez atender esse chamado. Porque eu me lembro, eu nem era casada ainda, eu me lembro que quando eu estava numa conferência missionária e foi falado, né, de que, na verdade o tema da conferência foi o versículo que a gente usou semana passada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E aí a conferência girou todo em torno daquilo. Quando eu entendi o que Deus tinha feito por mim, né? E que Jesus tinha feito por mim vindo, né? Baseado nesse versículo de Filipenses, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Se Deus deu, solucionou meu problema. Se Jesus teve que vir, e eu tenho que fazer isso também. Eu preciso seguir isso. Eu preciso, como discípulo de Jesus, eu preciso também me esvaziar de mim mesma e me dar. E me doar para aquilo que é preciso, né? Só que quando eu fiz isso, essa minha decisão foi consciente, eu entendia que eu precisava fazer isso, mas naquele momento foi a maior decisão da minha vida. Eu falei, tá, então daqui pra frente tudo que eu pensar tem que ter esse foco. Então minhas metas de vida, eu era muito nova, eu tinha 18 anos. Então assim, daqui pra frente todos os meus planos têm que ser em direção a isso. Porque eu entendia que se Jesus deixou tudo, se ele fez isso, eu precisava fazer isso também. E esse era o preço pra mim. Naquele momento eu não era casada e a gente se casou planejando viver isso, né? E aí entrando na sua pergunta, quando eu tomei aquela decisão, eu já tive que me posicionar e eu acho que a obediência é esse lugar de posicionamento. Eu decido obedecer. Naquele momento eu tenho que decidir alguma coisa. Então quando a gente fez nosso treinamento, quando a gente foi pela primeira vez para o campo transcultural, a gente já tinha vivido outros ministérios de alguma maneira no Brasil, mas quando a gente foi para o campo transcultural, eu acho que como mãe, como esposa e como alguém que tem uma família, você tem que abrir mão, né, daquela ideia que você tem de vida, de certa forma controlada, segura e planejada na sua própria cultura. Então eu tive que decidir, não, eu sei que lá eu não vou ter, por exemplo, o meu idioma como minha língua. Eu vou precisar abrir mão da minha maneira de me comunicar, da minha identidade como brasileira, né? Porque o que você fala, como você se expressa. Então eu sabia que eu tinha que abrir mão disso. Eu sabia que eu tinha que abrir mão da minha comida, das minhas características culturais, de morar num lugar onde a gente como carioca, o clima, a maneira do carioca se relacionar. Então eu sabia dessas coisas que eu tinha que abrir mão, como uma cultura que eu tinha que abrir mão e entrar numa bicultura, né? Numa segunda cultura. E quando você faz essa decisão, você pensa nisso, né? Mas o fato de você ter que dizer assim, Deus, eu vou me esvaziar. Não é fácil pra mim. Eu sou uma pessoa muito adaptável, sempre fui. Eu acho que já é um preparo de Deus, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito adaptável em muitas coisas, né? Mas cada etapa teve um abrir mão, teve um esvaziar-me de mim mesmo, né? Esses medos que você tem, um bebê, né? Eu tinha o João Pedro já caminhava, ele já tinha 2 anos e meio, mas a Júlia era um bebê, né? Você já estava com 2 filhos? 2 filhos. Então vocês tinham uma casa.
Sim. Vocês tinham móveis. Sim. Obviamente vocês tinham um trabalho. Sim. Né? Como é que foi o desafio de deixar o trabalho? Imagina, você que tem o seu trabalho, o seu próprio sustento, de repente abrir mão desse trabalho para depender. Você dependia de Deus, eu tinha te chamado, mas tem esse aspecto. Sim. Você sabe que vai depender de Deus usando a igreja consciente, dedicada. Como é que foi esse momento aí? O que você deixou do trabalho? Foi um pouco anterior à data de ir para o campo, né? Porque quando a gente decidiu ir para missões, a gente ficou num treinamento de 1 ano primeiro, com uma primeira missão que a gente trabalhava, com a UEM. Então, naquele momento, a gente já precisou abrir mão do trabalho. E a gente não tinha os filhos ainda. Então, nós tínhamos 2 anos de casado. E aí entrou isso. Nós tínhamos o apartamento não era nosso, era do meu sogro no momento. Então a gente precisou, a gente deu tudo. A gente tinha 2 anos de casado. Então um casal com 2 anos de casado, né? Tudo que você comprou, tudo que você sonhou, tava ali, prontinho. E a gente deu tudo para um missionário que foi morar nesse apartamento. O meu sogro, na verdade, cedeu o apartamento para esse missionário com a sua esposa. Então nós saímos e um outro casal de missionários entrou para morar no nosso apartamento. Eles se casaram e entraram num apartamento montado pra gente, assim. Então, foi fácil, na verdade, entender assim, eu vou dar para quem não tem, para alguém que tá no mesmo propósito. Então, a gente deixou o apartamento montado, todo montado. E aí a gente foi pro treinamento. E no treinamento, a gente fez um treinamento de 1 ano, quando a gente ia pra Espanha, naquele momento. E aí, nesse processo de ir para a Espanha, eu fiquei grávida do João Pedro. Então, o João Pedro já nasceu numa base missionária. O João Pedro nasceu dentro da base missionária da UEM em Petrópolis, naquele momento. Então, ali a gente já não tinha nada mesmo. A gente já morava na base, então a gente foi abençoado em todas as coisas, assim, todas as coisas do nascimento do João Pedro, dos preparativos, né, do chá de bebê, essas coisas todas. Então era sempre esse lugar de dependência. Deus, eu não tenho. E como mãe, você quer tudo, né, pro seu bebê. Você sonhou, né, com aquele bebê. Então já ali já foi um total fato de depender. E entrar nesse lugar de dependência, entre aspas, via outras pessoas, é preciso ter essa consciência de que a minha dependência é de Deus. Que a igreja é a que abençoa, as pessoas são a que ofertam, mas o meu lugar de dependência é de Deus, sabe? É aquela coisa do abrir mão e falar assim, né? Olha, Senhor, eu só tô te obedecendo. E é um passo de cada vez, sabe, Alexandre? Eu acho que o que dificulta a vida da gente de maneira geral, até do missionário, né? E o missionário aprende isso mais rápido porque não tem outra alternativa. Eu acho que Deus me levou para esse lugar de missionária porque Deus sabia que de outra maneira eu não ia entender. E como missionária eu não tenho alternativa. Então é o fato assim, olha, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu dependo dele. Então ele vai abrindo a porta uma de cada vez, sabe? Então assim, nasceu o nosso primeiro filho, aí ele supriu. Aí agora a gente mudou de missão e a gente ia para a Espanha, mas foi para o Uruguai. Foi Deus que levou. E aí a gente já tinha 2 filhos. Então agora como... E as perguntas vêm, porque como você disse, eu não sou um ser, né, de outro planeta que não tenho medos. E como que vai ser? Então essa dúvida ela vem, mas aí é o lugar da humilhação. Que qualquer um de nós tem que fazer. Eu vou depender de quem? Eu vou depender da igreja? Senhor, as pessoas vão entender, sabe? Senhor, eu não tenho. Eu vou ter que compartilhar com alguém uma coisa que eu não tenho. Eu vou ter que expor a minha vulnerabilidade. Porque quando eu tinha o meu salário, né? Quando eu trabalhava e eu tinha o meu emprego, as pessoas não precisavam saber. Eu me virava, eu me sustentava. Mas, na verdade, era uma falsa ilusão. Porque eu não me sustentava. Era o Senhor que me provia, mas era uma dependência minha de mim mesmo. Mas quando Deus te chama para um ministério integral, Ele te tira todas essas, né, essas supostas bases que você tem. Então, assim, não foi fácil.
E nesse momento foi uma ruptura, né? Olha, eu tô abrindo mão. Me lembro que eu passei por um concurso público federal na época, né? Então, assim, foi a minha... Eu falei, como assim? Eu vou abrir mão desse emprego vitalício federal, né? Que no momento era um salário altíssimo, de alta estabilidade, porque eu entendia que não era o que Deus tinha para mim, que eu não ia poder conciliar as duas coisas. Então eu ia precisar obedecer. E quando a gente obedece, sempre tá tendo que abrir mão de alguma coisa, né? Perfeito. Tem um texto a respeito da obediência de Jesus, está lá em Hebreus, que fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. E você estava nesse processo de aprender a obedecer. Mas uma pergunta que temos aqui no estudo é essa: olha, você acha que alguém consegue realmente obedecer a Deus sem se esvaziar e se humilhar? Você precisou se esvaziar e se humilhar no processo de obediência a Deus, no seu chamado. Eu vejo aqui, nós como igreja, a maioria de nós, a grande maioria, esmagadora, não vai para o campo. Sim. E a gente tem uma posição, assim, vamos dizer, confortável em relação a essa questão toda que envolve missões. Mas nós temos o desafio de dar, a missão de dar, que falamos na semana passada. O desafio de contribuir, de orar, de estarmos juntos, como aprendemos com o pastor, com o missionário Rodrigo, né? Que não é ir ou contribuir ou orar, os três juntos, né? A gente está envolvido com tudo junto. Para nós sermos generosos no dar, nós também temos que nos esvaziar. Nós também temos que nos humilhar, porque se eu estiver cheio das minhas próprias coisas, dos meus próprios objetivos, dos meus próprios sonhos e desejos, eu vou considerar, não, eu não posso abrir mão disso aqui para missões, porque eu estou focado nessa missão pessoal, né? E Deus quer nos desprender disso. É exatamente o segundo texto que a gente tem aqui para ler, que é o texto da segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Esse texto aqui é uma pancada. Paulo falando a Timóteo assim, vamos começar do 3, diz assim, olha, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, Paulo Timóteo está em Éfeso, pastoreando uma igreja local. Teoricamente ali não é um missionário, não está no campo, e Paulo está indo para lá e para cá, está preso, está fazendo um monte de coisa pelo evangelho, e aí Paulo fala assim, olha, não fica confortável aí não, participa comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Você está aí numa igreja local, num lugar, numa base, numa estrutura, mas não fica confortável não, participa dos sofrimentos de Cristo. E aí ele diz no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Que desafio! Eu tenho meu emprego, eu tenho a minha casa, eu pago as minhas contas, eu cuido dos meus filhos, eu tenho uma série de compromissos. E Deus reconhece todos eles. Mas Deus tem me desafiado a colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, quando eu penso numa campanha de missões e como eu devo me envolver, eu não vou conseguir obedecer a Deus e ser despreendido e fazer o que Ele quer se eu não me esvaziar, se eu não renunciar. E esse é um grande desafio. Eu queria perguntar para você, Alessandra, como missionária que ficou no Uruguai, quantos anos? 18 anos no Uruguai. Todas as igrejas ou pessoas que assumiram compromisso com você lá no início foram fiéis até o fim? Não.
Como você no campo, como missionário, se sentia a esse respeito? Porque como a gente falou, você não é uma super-heroína, tem poderes especiais, você tem filhos que ficam doentes, precisam de remédio, precisam de comida. Como é que isso mexe com você? Eu sei que você estava dependendo de Deus, mas como mulher que você é, como isso mexe com você, Vigia? Sim, eu fico muito feliz. Isso não foi planejado aqui, mas eu fico muito feliz de que a gente possa pensar sobre isso. Porque, assim, eu volto a dizer, nós não somos super-homens, né? E nem super-mulheres. Nós temos as mesmas dificuldades que qualquer pessoa tem. E cada desafio, eu fico olhando, foram tantos anos, eu fico pensando cada desafio que a gente foi vivendo. Em todos eles, minha palavra sempre vai ser, Deus nunca deixou de suprir. Você ninguém nunca vai me ouvir dizer assim, olha, eu passei necessidade, olha, foi horrível, que sofrimento. Eu nunca vou te dizer isso, porque não foi assim. Não foi assim. Mas houveram momentos muito difíceis, né? Onde você chega e você fala, Deus, eu não tenho isso. Você sabe que eu não tenho. Então era muito difícil você saber assim, porque para mim, Alexandre, é um privilégio. Eu não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa nessa vida que não seja fazendo o que eu faço. Inclusive, vocês sabem, né? A gente está aqui já há algum tempo, nosso propósito não era estar aqui, mas eu estou nesse lugar de obediência. Eu continuo voltando para esse lugar de obediência. Então, é muito difícil você saber que uma igreja, que um irmão, que alguém se compromete, não comigo, em primeiro lugar, mas com o Senhor. Porque é Ele que nos chama, é Ele que nos recruta, não é? Porque assim, por mais que eu tenha compromisso com as pessoas no campo, por exemplo, eu amo o povo. Vocês sabem que a gente voltou do Uruguai, eu ainda amo aquele povo sem estar lá. Eu sei nomes, eu sei... Então assim, por mais que o meu compromisso era com aquelas pessoas, o meu compromisso de obediência é ao Senhor, porque foi o Senhor que disse para eu fazer missões. A missão, como a gente tem visto, a missão é dele. Então eu tenho um compromisso com aquele que me recruta, com aquele que me chama para participar da missão dele. Então é muito difícil para um missionário quando ele sente o abandono, né? Ele sente, olha, alguém se comprometeu e alguém me deixou. Não só economicamente, porque economicamente a gente precisa, como você disse, né, de subsistência econômica, mas o sentimento é assim, isso aqui não é importante. É triste viver isso, né? Porque você não se sente... Eu não voltei, nunca voltei, não voltaria atrás no meu chamado, porque eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Mas como igreja, a importância da igreja entender que ela está tendo um compromisso com o Senhor e com alguém que está no mesmo projeto que ela. É como se numa sociedade você deixasse de cumprir com a sua parte. Né? Não dá para eu ir sozinha, não dá para eu ir, eu não posso, eu quero voltar para o campo agora, eu não vou poder voltar sozinha, mas eu quero ir. Se você não vai, você precisa ir comigo. Como? Né? Junto, porque é como o Rodrigo explicou, né? É junto, aquele que vai, aquele que ora, aquele que... É tudo junto, sabe? Então quando uma dessas partes deixa de cumprir, a outra tem que segurar sozinha. Então, assim, muitas vezes o missionário no campo, ele vai passar dificuldade porque o outro falhou. Ou ele vai ter que suprir essa dificuldade de outra maneira, até trabalhando no campo. Não por uma estratégia evangelística, não porque o campo exige que ele trabalhe porque ali não é permitido ser missionário apenas, mas por falha da igreja. Isso que é o grave, né? Se eu como missionária posso trabalhar no meu campo porque é uma estratégia de evangelização, ok, é um plano de Deus para isso. Se eu como missionária não posso estar em determinado país, então eu tenho que entrar como profissional, ok, mas que eu como missionária tenha que trabalhar secularmente porque alguém falhou na origem, né, na igreja de origem, então é triste, porque é alguém que está abandonando, né, um chamado de Deus. Você divide a sua atenção, né? Em vez de focar no trabalho de
de pregar, de discipular, às vezes aquele trabalho missionário que envolve, por exemplo, em fundar uma igreja, todo esse processo, você já divide sua atenção. Você tem que trabalhar secularmente para... É um plano, né, Alexandre? As pessoas pensam assim, o que você faz lá? Por que você não pode trabalhar, né? Porque você aqui trabalha e prega. É verdade. Mas dentro da sua própria cultura, você já conhece a sua própria cultura, você não precisa traçar estratégias, você não precisa... O missionário, ele faz uma leitura antropológica do campo, ele tem que estar inserido em algumas áreas, ele é um estrangeiro, então ele tem que aprender o próprio idioma, ele tem que saber como ele entrar em alguns lugares. Então existe todo um trabalho que não é simplesmente, sabe, você cumpre 8 horas de trabalho, aí de noite eu vou lá discipular alguém. Não é assim. Você vive em função daquilo. Você está envolvido, no nosso caso, né? A gente trabalhava, por exemplo, em alguns lugares do até do governo, como voluntários. A gente estava ali, por quê? Porque você quer gerar vínculo, você quer abrir portas, você a partir dali você quer conhecer pessoas estratégicas, porque a intenção é formar uma igreja, no nosso caso que era de plantação de igreja, né? Uma igreja autóctone, ou seja, a gente quer, quem vai lidar com essa igreja? Que cursos a gente precisa fazer para essa pessoa? Então, como você disse, se você tem que suprir a necessidade de uma igreja que não te sustenta financeiramente, você vai ficar dividido, né? O teu trabalho vai ser afetado com isso. Ele não vai ser da maneira excelente que ele poderia ser, né? Qualquer pessoa que é mãe, que esteja te ouvindo aí, ou pai, vai saber disso. Imagina você pegar uma carga horária de um dia inteiro de trabalho, e aí você, à noite, você chega em casa e você tem comida, você tem filho, você tem a sua casa. Então você está absorvida pelas coisas que todo mundo está absorvido, e o tempo para você fazer missões vai ficar limitado. Ou seja, você acaba não sendo uma missionária. Sim. É uma pessoa que foi morar naquele lugar e que é um bom crente. Que que não é ruim, né? Você é um bom crente ali, você vai dar testemunho, todos nós deveríamos fazer isso. Mas não é o caso de quem está concentrado em plantar uma igreja ou abençoar, né, de forma intencional determinado povo, determinada etnia, né? E como você falou, existem casos em que para a pessoa entrar naquele lugar, precisa entrar com um ofício, com um trabalho, aí é uma questão diferente. Mas enfim, essa semana a gente estava na célula falando sobre missões de dar, na minha célula, e eu estava falando assim, sobre missões, né, sobre os missionários. A gente não pode ver o missionário como assim, tadinho dele, vamos ajudar o missionário, como quando a gente recebe a informação de que a pessoa passando por necessidades, ficou desempregada, a gente monta uma cesta básica e aí ajuda a pagar uma conta. Não é essa a relação, não é essa a percepção. A gente tem que enxergar o missionário como um filho. Se um dos meus filhos fosse estudar no exterior, em algum lugar distante, eu não vou ajudar só se ele ligar reclamando que está passando por alguma coisa. Não, eu vou sustentá-lo lá, até que ele consiga se sustentar sozinho, mas eu vou cobrir todas as necessidades dele, né? Mas o objetivo dele lá, de repente, ou é só estudar, ou é ficar lá, trabalhar e conseguir se sustentar. Mas enfim, eu vou me dedicar a garantir que ele não tenha falta de nada, que ele esteja feliz, que ele, enfim, se sinta abraçado e amado. Esse é um grande desafio nosso como igreja. Enfim, eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre o desafio de obedecer, e uma obediência que não é só para quem aparentemente realiza alguma coisa, como um pastor ou um líder, né? Ou os missionários, né? É de todos nós. Todos nós temos que estar envolvidos. Esse texto, esse versículo aqui, vocês na célula não excluam ele, porque eu não coloquei no estudo, mas ele agora me saltou como alguma coisa muito importante.
Paulo falando a Timóteo, olha, você está aí, está na igreja, fazendo as coisas da igreja, vivendo a vida da igreja. Mas olha só, não se esquece de mim aqui no campo, não. Não se esquece de mim aqui na luta, não. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nós, como igreja, precisamos participar da vida dos nossos missionários, orando por eles, contribuindo e disponível, que pode ser que Deus nos desafie aí também. Esses desafios podem acontecer no caso da Alessandra, como no caso da Alessandra, que desde cedo Deus começou a falar com ele, ou pode vir de surpresa, né? Eu queria terminar aqui esse vídeo falando sobre a história da nossa igreja. Uma coisa da história da nossa igreja. Sobre o coração de um homem muito importante na nossa igreja, que foi o pastor Álvaro. O pastor Álvaro, ele dizia assim, que em primeiro lugar era um missionário. Há uma história, um testemunho que se conta aqui, de uma época em que a igreja avançou aí na compra de espaços e houve um período assim de finanças bem limitadas. E aí o dinheiro estava curto e o pastor Álvaro, não lembro se chegou a abrir mão ou se falou, olha, se preciso for, eu não recebo o meu valor como pastor esse mês, o meu salário, né? Vou chamar assim, não recebo. E aí ele falou até para o diácono, que trabalhava aqui também como secretário, na época o diácono era o secretário, ele falou assim, olha, esse mês sou eu, se continuar ruim mês que vem é você, se prepara, a gente não paga os funcionários, mas envia dinheiro para missões. Essa é a origem de nós como igreja, o que nos dá identidade como igreja. A gente não pode perder isso, esse coração missionário, entendendo que a missão é de todos nós. Amém? Deus abençoe você. Eu só queria dar um testemunho também. Então, essa semana, né, eu até botei nos grupos de oração aí, uma pessoa que a gente discipulou, né, uma família lá do Uruguai, da igreja que a gente deixou plantada. Ele estava perdendo a mãe dele, é um casal já, mas a mãe dele é uma pessoa muito importante para ele, porque ele nunca teve pai. E esse casal, a mãe dele internada, a primeira coisa que eles fizeram foi ligar pra gente, né? Pedir oração, e a gente acompanhou eles durante essa semana toda. E, assim, não existe outra maneira. Não existe outra maneira que eu vejo de honrar o que Jesus fez, que é fazer o que ele fez. É ir para quem precisa, é estar onde as pessoas precisam, é levar o evangelho de Jesus onde não tem, né? Ele perdeu a mãe faleceu e a gente continua em contato com ele. E hoje eu vou participar de uma reunião lá das mães que continuam se reunindo, anos depois de que a gente deixou o Uruguai, né? Isso não seria possível se a igreja não tivesse dado recursos, se não tivesse orado, e não seria possível se eu não tivesse ido. Porque Jesus pode fazer sem a gente? Pode, a obra é dele, a missão é dele. Mas não tem preço isso. Vocês sabem de tantas coisas que a gente passou no campo, muitas coisas, de beber, os meus filhos doentes e ficarem internados, às vezes que João Pedro e Júlia passaram anos sem presente porque não tinham recursos, ou sem vir ao Natal e Ano Novo junto com os avós, as consequências disso, as coisas que os meus filhos viveram, né, de se afastarem de Deus, sabe, de ter todo um processo de Deus restaurar a vida deles, de Deus alcançar eles de volta, coisa que a gente tem vivido. Vocês conhecem aí o João Pedro, estão vendo o processo que a Júlia está vivendo, de voltar para o Senhor, de amar ao Senhor. Consequências de uma vida que qualquer um de vocês pode estar vivendo. Nada disso tem preço. O dinheiro que eu dou, porque eu também contribuo com missões, né? Porque eu também tenho dinheiro. Então eu sou missionária, mas eu também contribuo com a campanha de missões. Não tem preço isso.
como você falou do pastor Álvaro, eu me lembro a última conversa que nós tivemos com o pastor Álvaro. Ele falou: comece um ministério no Uruguai. A gente apoiava a igreja, comece um trabalho de vocês. Isso foi uma palavra de Deus. O pastor Álvaro deu essa palavra pra gente em janeiro. Naquele mesmo ano, o Senhor levou o pastor Álvaro. E a gente começou a plantar uma igreja naquele ano. Não tem preço. Se a gente está pensando em investimento, não tem melhor investimento. Eu digo isso para vocês porque eu tenho 50 anos e eu falo para o Senhor todos os dias: eu não quero viver mais um ano se não for para fazer o que o Senhor quer fazer. Eu tenho que gastar minha vida nisso. Então, se você quer gastar o seu dinheiro, gaste o seu dinheiro na pregação do Evangelho. O Senhor não vai deixar faltar. Nunca deixou, gente. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. O que eu não tenho é porque eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Sempre tive. Você vai ter tudo que você precisa. Sempre vai ter. Esse é o papel da gente como igreja. É ir e orar e contribuir. Então, o Senhor nos chamou para isso. Isso vai ser bênção para nós, porque Ele é um Deus que abençoa, né? Então, obrigada aí, Alexandre. Obrigada pela igreja estar com a gente. Sempre esteve, isso é um testemunho, sempre esteve. Obrigada por sempre estar e a gente continua junto, se Deus quiser. Agradeço a você, Alessandra, pela sua presença aqui, por enriquecer a gente com os seus testemunhos. Amém? Vamos orar? Deus querido, obrigado, Pai, pelo privilégio de servir o Senhor e a Tua obra, meu Pai, de sermos todos missionários, Deus. Obrigado, que essa consciência se aprofunde em nossa mente, em nosso coração, Senhor, que sejamos todos dedicados, meu Pai, obedientes ao Teu chamado e à Tua missão, Senhor. Deus, para isso nos esvaziando, nos humilhando, mas que o Teu propósito para as nossas vidas se cumpra, Senhor. Abençoa a vida da Alessandra, seu ministério, sua família, Senhor. Deus, e toda essa igreja, e que nossa campanha de missões nesse ano seja uma bênção, Senhor, para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, querido. Deus te abençoe, que sua célula nessa semana seja marcante, impactante. Grande abraço.